Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou falar sobre os conceitos fundamentais para a disciplina de estruturas 1. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de estruturas. O que é isso? É composições de peças ligadas entre si e ao meio exterior. Então, nós temos aqui uma representação de uma estrutura, nós temos elementos verticais, horizontais e placas e blocos que fazem o conjunto da estrutura. E esse conjunto, ele tem que ser estável, ou seja, ele tem que ficar parado, estático. Ele deve receber as cargas e transmitir essas cargas até o solo. Então, toda essa composição, todas essas peças têm uma função bem definida. Elas vão receber e vão transmitindo essa carga até chegar lá na base da fundação e transmitir para o solo, de forma que se mantenha estável, se mantenha resistente e segura. Bom, quando a gente faz o estudo das estruturas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é análise estrutural. E nós temos aí a teoria das estruturas ou análise estrutural, que vai fazer o estudo dos esforços solicitantes, que seriam as forças aplicadas nessa estrutura, e os seus deslocamentos. Então, imaginamos que nós temos uma barra e aplicamos nela uma força em cada uma da sua extremidade, uma força F. Essa força, nós temos que avaliar qual que é a intensidade dela e o que ela vai provocar nesse elemento. Bom, a resistência dos materiais vai tratar das tensões e deformações que essas forças externas vão provocar internamente nesse material. Então, a gente vai estudar as tensões internas nesse material devido a essas cargas, essas forças. Bom, a junção da teoria da análise estrutural e da resistência dos materiais vai me ajudar a conceber a minha estrutura segura e eficiente e funcional. Então, aqui nós temos uma figura que representa o esquema para análise estrutural. Bom, aqui é só um esqueletinho da estrutura com os seus esforços solicitantes, ou seja, suas forças atuantes sobre ela. Então, a gente precisa analisar essas cargas, qual que é o maior valor atuante naquele elemento, naquela peça estrutural. E, em seguida, com a análise da resistência dos materiais, juntamente com essa análise estrutural, a gente pode definir qual que é o melhor material, pensando na economia, na viabilidade, e para combater as deformações, para ficar resistir àquelas ações. Bom, e aí nós temos as classificações das estruturas. A primeira delas são as estruturas reticulares ou lineares. O que seria isso? Nós temos uma barrinha aqui com uma dimensão L1, L2 e L3. Perceba que L1 tem o valor maior do que L3 e L2, ou seja, a sua dimensão é bem mais considerável que essas outras duas. E a gente pode representar esses elementos lineares por uma linha. Exemplo disso são as vigas. Então, em destaque, nós temos aí as vigas de um exemplo de uma estrutura. Então, as vigas são elementos lineares posicionados horizontalmente, enquanto os pilares são elementos verticais. Perceba que a viga, ela precisa dos pilares para se apoiar. Sem esses pilares, a gente não conseguiria ter uma estrutura com essa configuração. O conjunto de viga e pilar me forma o pórtico. Então, pórtico é a configuração viga-pilares. E a gente tem diversos tipos de configurações de pórtico, tá? Esse aqui é o mais simplesinho. Mas percebam que nessa estrutura tem diversos pórticos simples com essa cara aqui. E nós temos também a treliça, que ela é composta por elementos lineares. Nós temos várias barrinhas aqui configurando a treliça. A treliça é um elemento muito usual nas coberturas. Então, nós temos várias aplicações dessa treliça. Bom, a próxima estrutura que nós temos é a estrutura de superfície, onde nós temos
as dimensões L1 e L2 com valores consideráveis, e uma terceira dimensão, L3, que seria a espessura desse elemento, que tem um valor bem inferior a esses outros dois. É como se fosse uma placa. Nós temos esse tipo de estrutura aplicado como sendo as nossas lajes. Então, a gente tem um elemento com uma área bem considerável e uma espessura pequena. O outro elemento que nós temos é o volume, ou bloco, onde nós temos 3 dimensões com valores consideráveis, equivalentes, L1, L2 e L3. Então, as 3 dimensões são importantes para esse elemento. E nós temos nas nossas estruturas esse tipo de elemento como sendo as fundações. Bom, na mecânica, nós estudamos os corpos rígidos e os corpos deformados. No nosso caso, nós vamos entrar na mecânica dos corpos rígidos. Então, nós vamos considerar os nossos corpos indeformáveis, rígidos. Então, vamos considerar que quando eu aplicar força nesse elemento, ele não irá se deformar. Um exemplo é você pegar uma esfera metálica e pressionar. Então, esse corpo, ele não vai se deformar. Bom, apesar disso ser uma consideração, isso não é uma verdade, né? A gente sabe que esses corpos, apesar de não ser perceptível, têm uma certa deformação. Bom, dentro da mecânica dos corpos rígidos, nós temos outras divisões, que é o estudo do corpo rígido na dinâmica, onde a gente estuda esse corpo em movimento. Não vai ser o nosso caso. Eu trouxe aqui uma imagem para mostrar como que seria isso nas nossas estruturas. Então, é como se a gente estudasse uma estrutura em que ela estivesse sofrendo um sismo, né, um terremoto. Mas não vai ser o nosso caso. Nós vamos estudar a estrutura parada, sem movimento, em equilíbrio, que é o caso da estática. Então, nós vamos estudar a mecânica dos corpos rígidos na estática, parado. Então, esse vai ser o assunto que a gente vai abordar. É o espaço onde encontra-se esse corpo. Nós temos o espaço definido pelo eixo X, Y e Z, que formam essas coordenadas em 3D, né, as coordenadas espaciais. Não vai ser uma coordenada que a gente vai trabalhar muito, mas é importante que vocês saibam. A gente vai trabalhar mais no plano, que seria o plano XY, que é só utilizando esses dois eixos, mas é importante vocês terem um conhecimento e a ciência desses eixos no espaço. Conceito de massa. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho duas bolas, uma de borracha, outra de metal. Essas duas bolas têm o mesmo volume. Eu coloco elas na balança e percebo o seguinte, percebo que a de metal apresenta um valor bem significativo, maior do que a de borracha. Por que isso ocorreria? Ocorre porque o metal tem mais partículas do que a borracha. Ou seja, o que marca o ponteiro da balança é a quantidade de matéria que tem os corpos. E essa quantidade é conhecida como massa. E agora o conceito de força, esse conceito é o que a gente vai mais abordar nessa disciplina. Então, força é uma ação que, ao aplicar essa ação, ela provoca um efeito, que pode ser um movimento, uma deformação. Essa força, ela vai ter uma direção, um sentido, uma intensidade e um ponto de aplicação. Bom, esses 4 requisitos definem a grandeza vetorial. Então, força é uma grandeza, vetorial. Ela tem direção, sentido e intensidade e um ponto de aplicação. Nós temos 2 tipos de força. Nós temos força de contato, que é aquela em que a gente encosta nesse corpo para aplicar essa ação. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos uma bola, e aí imagina que eu chuto essa bola. Então, a força foi aplicada pelo meu pé e eu tive contato com essa bola. E a força de ação à distância seria essa força magnética, né? Eu pego um ímã e atraio uma peça metálica. Nós vamos ficar apenas com as forças de contato.
Bom, para a gente entender esse conceito de vetor, de direção, sentido, intensidade, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho dois garotos aqui disputando um cabo de força. Bom, eu tenho um garoto que eu vou chamar de garoto laranja e o garoto vermelho. Bom, vamos observar primeiro o garoto laranja. Ele está aplicando a força nessa extremidade da corda. A força que ele está aplicando é representada por essa seta. A direção que ele está aplicando essa força, que a gente também chama de linha de ação, é essa daqui, que é a horizontal. E percebam que é a mesma do garoto vermelho. Bom, qual que é o sentido dessa força? O sentido dessa força é representado por essa seta. Ela vai da direita, para a esquerda. Esse é o sentido da força. Qual que é a intensidade? A força, ela tem um valor de 80 newtons, ou seja, é o seu valor, a sua magnitude. Bom, o garoto de vermelho, ele aplica a força na outra extremidade da corda. E ele aplica essa força com o seguinte sentido: da esquerda para a direita, com uma intensidade de 100 newtons. Bom, a gente percebe que o garoto de laranja aplica uma força menor do que o garoto de vermelho. A força do garoto de laranja é oposta à do garoto de vermelho. O ponto de aplicação da força, que é o local onde eles estão aplicando a força, são diferentes porque eles estão aplicando essa força em extremidades diferentes da corda. Então, aí é basicamente o que eu acabei de falar com vocês. O segundo exemplo mostra esses mesmos garotos tentando puxar um bloco de pedra. Bom, eles puxam esse bloco através de uma corda no ponto A. Bom, então esse ponto A é um ponto coincidente para a aplicação dessas forças. Então, a força do garoto de vermelho e do garoto de laranja é aplicada no mesmo ponto. Bom, o garoto de vermelho, ele aplica uma força na direção da reta AB. Então, tem uma linha aqui passando, digamos assim, e é essa a direção dessa força. O sentido dessa força, a gente deve observar a seta. O sentido dela é de A para B. E o valor da sua intensidade é de 80 newtons. No caso do garoto de laranja, essa força é aplicada na direção da reta AC. E o sentido, olhando a seta, é de A para C. E sua intensidade é de 100 newtons. Ou seja, eles estão aplicando forças com intensidades diferentes e no mesmo ponto de aplicação. Ok? Então, a gente deve observar bastante o sentido da seta para definir, né, aonde que essa seta, como que está sendo aplicada essa força. Bom, a gente vai precisar de alguns princípios para nos nortear nessa disciplina. O primeiro deles é a lei do paralelogramo para adição de forças. Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial. Logo, a gente não pode fazer uma adição algébrica como uma conta normal. A gente precisa fazer um artifício para fazer essas adições. Então, em uma situação em que eu tenho duas forças sobre uma determinada partícula, a gente pode substituir essas duas forças por uma resultante, uma força só, o que facilita muito o nosso trabalho. Então, eu tenho uma força F1 e uma força F2. Percebam que elas estão em sentidos diferentes e direções diferentes, ok? Essas forças, elas têm um ângulo entre elas, que é o ângulo alfa. Bom, para eu aplicar a lei do paralelograma, nessa configuração, eu preciso desenhar um paralelograma juntamente com essas forças. Então, eu desenho um paralelograma e a
diagonal desse paralelogramo, ligando esse ponto com esse ponto, vai ser a minha resultante. O cálculo dessa resultante a gente vai ver na próxima aula. O princípio da transmissibilidade é a condição de equilíbrio de um corpo rígido de permanecer, condições, né, que permanecerão inalterados se uma força que atua em um determinado ponto de um corpo rígido for substituído por uma força de igual magnitude e direção, mesmo atuando em um ponto diferente, desde que as forças continuem sobre a mesma linha de ação. O que seria isso? Vamos imaginar esse corpo rígido aqui. Eu tenho uma força F e o sentido dessa força é da esquerda para a direita. Essa linha pontilhada é a direção da minha força. O que esse princípio fala? Ele fala o seguinte: essa primeira condição aqui é a condição do meu corpo. Ele tá sofrendo uma força F com esse sentido, com essa magnitude F, nesse determinado ponto. Mas se eu deslocar essa força para dentro do meu corpo, mantendo a intensidade e mantendo essa linha de direção, ou linha de ação, eu continuo tendo a mesma condição de equilíbrio desse corpo. Ou seja, se esse corpo está parado com essa força aplicada, com essa segunda configuração, ele vai manter-se parado. E na terceira, da mesma forma. Eu não tiro a condição de equilíbrio dele nessa configuração, mantendo essa condição de igual magnitude, intensidade, de direção e sentido. A gente também vai utilizar as leis de Newton. A primeira dela: se a força resultante exercida sobre uma partícula for nula, essa partícula permanecerá em repouso. Caso contrário, ela passará a movimentar-se ou deslocar-se. Princípio da inércia. O que seria esse princípio? Por exemplo, uma bola. Se a bola ficar ali parada, quietinha, em repouso, ela vai se manter parada, quietinha, em repouso. Agora, imagine, se eu estou em um movimento, se eu estou me movimentando, a tendência é meu corpo continuar movimentando. Só se uma força, né, tentar impedir esse movimento. Mas pelo princípio da inércia, a tendência é eu continuar esse movimento. Bom, vamos entender um exemplo aqui cotidiano. Bom, nós temos a situação de um ônibus. E o ônibus está movimentando para frente. E eu tenho passageiros em pé. E aí vem aquela pergunta: por que quando o motorista do ônibus freia, os passageiros têm aquela sensação de estarem sendo arremessados para frente? Pelo princípio da inércia. Vamos lá, vamos entender isso. Eu estou lá parado, né, em pé no ônibus, e o ônibus está movimentando. O meu corpo, ele vai seguir o movimento do ônibus, que é para frente. Princípio da inércia. Quando o motorista para, a tendência é que meu corpo mantenha aquele movimento que ele estava. Então, por isso a gente tem essa sensação de ser jogado para frente. Segundo a lei de Newton, se a força resultante exercida sobre uma partícula for não nula, a partícula será uma aceleração de magnitude proporcional à magnitude da resultante, possuindo a mesma direção. Ou seja, ele definiu o que é força. Força é massa vezes aceleração. Por que disso? Eu falei para vocês que força é uma ação em um determinado corpo, que vai provocar um efeito, que pode ser um movimento, pode ser uma deformação, enfim. Então, por exemplo, se eu chuto uma bola, a bola ela tem uma determinada massa. E para eu conseguir deslocar essa bola, colocar ela em movimento, né, eu tenho que colocar força suficiente, né, de acordo com aquela massa. E aí, quando eu chuto e ela entra em movimento, ela ganha velocidade e, consequentemente, ela ganha uma aceleração. E aí eu consigo definir qual que foi a força que eu apliquei para gerar esse efeito. Então, força vai ser massa vezes aceleração, tá? A massa é a massa do corpo e a aceleração também é a do corpo. Bom, a terceira lei de Newton. Corpos em contato têm forças de ação e reação de mesma intensidade,
linha de ação em sentidos opostos. O que acontece é que se eu aplico uma determinada ação em um determinado corpo, esse corpo ele vai aplicar uma reação de sentido oposto e com a mesma intensidade. Então, um exemplo aqui é quando a gente caminha. O nosso pé aplica uma força para trás, enquanto o chão aplica uma força para frente e a gente consegue se deslocar. Exemplo 2 é a força em que uma maçã é atraída para o centro da Terra e a Terra manda uma força contrária a essa maçã. A terceira é um rapaz atirando. Bom, ao atirar e ele provocar uma força de ação para frente, a arma traz uma força contrária para trás para esse cara e ele é arremessado, né? Nessa disciplina, a gente vai utilizar muito esses conceitos e vamos aplicar e vamos usar muito algumas unidades. Então, é importante que vocês tenham conhecimento dessas unidades. São elas. Nós temos as grandezas: comprimento, tempo, massa, força, aceleração, ângulo, massa específica, área, pressão, tensão, volume. Pode ser que a gente utilize outras grandezas, tá? Aqui eu estou colocando as unidades no sistema internacional. Comprimento, a gente pode trabalhar, em vez da unidade metro, a gente pode trabalhar com centímetro, milímetro, tá? Newton, nós temos o símbolo N, sempre maiúsculo, tá? E a sua forma, massa vezes a aceleração. Nós vamos trabalhar muito com tensão. O que é tensão? Tensão é uma unidade dada por Pascal, que é PA. O P é sempre maiúsculo, que é força sobre área. Então, a gente vai trabalhar muito com essas unidades. Fiquem atentos, tenha sempre em mãos essa tabelinha. Bom, lembrando que, como eu disse em relação ao comprimento, não existe apenas metro. A gente tem quilômetros, a gente tem centímetro, a gente tem milímetro. Então, dependendo da situação, dependendo do cálculo, eu preciso transformar essa unidade de medida. Aqui eu já trouxe um sisteminha para vocês relembrarem como que faz essa conversão aqui de unidades. Então, se eu tenho 1 quilômetro, para transformar para metros, eu preciso multiplicar por 10 uma, 2, 3 vezes. Então, eu multiplico 1 quilômetro por 10, por 10, por 10. E percebam que é o seguinte: se eu estou numa unidade maior e quero ir para uma unidade menor, eu sempre multiplico. Agora, se eu estou numa unidade pequena, que é o caso do milímetro, e quero transformar para metros, eu tenho que dividir. E eu divido por 10, 10, 10, ou seja, eu divido por 1000. E perceba que toda vez que eu tiver uma unidade menor, para eu ir para uma unidade maior, eu preciso dividir. Então, faça alguns exemplos disso, faça algumas aplicações disso para relembrar. Notação científica. A gente vai trabalhar muito com números ou muito pequenos ou muito grandes. Então, a notação científica vai ajudar bastante nos nossos cálculos aqui. Então, fiquem atentos com isso. Científica, a gente sempre tem um número que a gente quer representar, que é N. Nós temos o M, que é a mantissa, que seria a parte decimal de um logaritmo. E nós temos o 10 elevado a algum expoente. Então, a gente vai pegar um número e quer representar em notação científica. A gente vai definir a mantissa e vai determinar o expoente. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho uma dimensão de uma medida D, que é um número na ordem de 0,00009. Então, percebam que esse número é muito pequeno. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vamos contar. 0, vou contar os números que tem após o zero. A vírgula, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, vamos representar esse número em notação científica. Primeiro, eu tenho que definir a mantissa. Vou definir a mantissa como sendo esse número 9. E eu vou representá-lo como um número mesmo, antes da vírgula. Então, vai ser 9
vezes 10, e agora eu preciso definir o expoente. Como é um número decimal, 0,0 alguma coisa, eu tenho que colocar um negativo, para demonstrar que esse 10 ele vai dividir esse 9. Então, ele vai dividir, vai ser qual o expoente desse 10 aqui? Eu vou contar a quantidade de casas que eu tenho até chegar na vírgula. Então, eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 9 vezes 10 a menos 6 metros. O segundo exemplo, eu tenho uma distância entre dois pontos e é da ordem de 450 quilômetros ou 450 mil metros. Então, eu vou pegar aqui, vou chamar de D também. Eu quero transformar esse 450 mil metros em uma notação científica, deixar um número menor. Então, eu quero representar passando a vírgula até aqui. Então, eu quero representar a metícia como 4,5. Então, vai ser 4,5 vezes 10. Aqui, o expoente não é negativo, porque é um número grande. Então, tem que ser multiplicando mesmo. Então, eu vou contar as casas até aonde eu quero colocar a vírgula. Então, eu vou contar até os 5. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4,5 vezes 10 a 5 metros. Posso representar de outra forma? Posso. Posso representar por 45, por exemplo. Então, minha vírgula vai até os 5. Então, eu vou contando 1, 2, 3, 4. Então, 45 vezes 10 a quarta metros. Bom, para não ficar carregando esse 10 elevado a alguma coisa, eu posso utilizar prefixos. Então, esses prefixos, eles estão relacionados com o fator de multiplicação, ou seja, um 10 elevado a algum expoente. Então, eu tenho aqui vários prefixos. O mais usual é o mega, que é esse Mzão aqui, que é 10 elevado à sexta. O quilo, 10 à terceira. O mili, que é 10 a menos 3. Então, vamos a um exemplo disso. A gente vai usar muito quilo, mega e mili em algumas situações. Então, um exemplo aqui, força. Eu tenho uma força que ela é igual a 4.500 newton. Vou transformar essa força em uma notação científica. Eu quero representar pelo 4. 4,5 vezes 10. 1, 2, 3, né, onde eu quero pôr a vírgula. A terceira, newton. Em vez de eu representar, colocar esse 10 elevado à terceira, eu quero representar por um prefixo. E se eu voltar na tabela, o prefixo, nesse caso de 10 à terceira, é quilo. Vai ser 4,5 quilonewton. Pressão. Eu tenho uma pressão de 60 milhões. Valor bem grande. PA, Pascal. Eu vou representar esse número com notação científica. 60 vezes 10. Então, eu quero colocar a vírgula aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 a sexta. PA. Então, eu vou representar esse 10 a sexta por um prefixo, que é mega. Então, MPA. E, para fechar, nós temos um exemplo com um comprimento, que é 0,005 metros. Vou passar para a notação científica. 5 vezes 10. Andei 1, 2, 3 a menos 3 metros. Vou representar esse 10 a menos 3 com mili. Então, é 5 milímetros ou 5 milímetros. Isso também facilita muito na hora de fazer as conversões das unidades. Então, repitam isso, treinem essa parte. E até a próxima aula.